Luan, conversei com o Pará no meio do jogo, né, no intervalo, e com o Wallace agora no campo. Os dois falaram que, pelo que o Brusque criou, e pela forma que até pressionou o Vasco no jogo, merecia pelo menos sair daquele jogo. É o seu pensamento também? Ou você acha que, pela eficiência, o Vasco acabou sendo mais eficiente, a vitória dele será mais boa? Boa noite. Eu acho que a gente conseguiu produzir bastante, concordo com eles em relação a isso. A gente teve um volume bom, a gente tinha uma estratégia definida para a partida, os atletas conseguiram colocar em prática, fizeram com excelência. Infelizmente, a gente acabou não concluindo as ações em gol, criamos, conseguimos ter vantagem dentro de campo em vários momentos, conseguimos jogar no entrelinhas do adversário. O time do Vasco é um time muito organizado também e a gente sabia que ia ter essas dificuldades, mas eu concordo, acho que a gente merecia um placar pelo menos de empate, mas entendo que o jogo de futebol é isso, né? Tem a ver com eficiência, tem a ver com volume, tem a ver com justiça, tem a ver com injustiça, é um jogo e o Vasco soube aproveitar as suas oportunidades e vencer. Esse é o quinto jogo, né, do Brusque fora de casa e a quinta derrota. Sei que você estreou com vitória até, né? Essa não é uma estatística sua, mas acaba sendo uma questão que você vai ter que gerir, está tendo que gerir. Como você acha que isso acaba afetando o time, né? Acaba o jogo fora de casa, essa estatística só aumenta, acaba que inevitavelmente gera uma pressão, né? E pontuar fora de casa, a gente sabe que na Série B é essencial pela competitividade. Como gerir essa questão? A gente veio ciente disso, sabendo dessa responsabilidade. É um número expressivo, a gente precisa pontuar também fora de casa, sabemos dessa necessidade, mas nós sabemos também da dificuldade que é jogar nos domínios do adversário. Então, a gente precisa achar um equilíbrio. Eu estou conhecendo mais o elenco, estou conseguindo entender um pouco mais como é que funciona a conexão entre eles em campo. Então, acho que agora a gente tem uma semana mais cheia para poder trabalhar e desenvolver algumas ideias. É claro que isso incomoda, a gente quer vencer fora de casa, a gente quer pontuar fora de casa, a gente precisa disso, né? Mais do que querer, a gente tem a necessidade. Então a gente vai tentar achar um meio para isso e acho que esse meio único que temos é trabalhando, é treinando, é aprimorando para conseguir ser mais efetivo. Primeiro jogo na sua estreia, né, da vitória contra o Tombense, você teve só 2 dias de treino, se eu não me engano, antes da estreia. Agora, poucos dias depois, já teve um jogo contra o Vasco em São Januário, mas apesar do pouco tempo, você consegue já ver um pouco da sua mentalidade no time em relação ao que você viu quando chegou? Hoje a gente está trabalhando mais ajustes do que propriamente ideias mais consolidadas, né? A gente está tentando ajustar alguns posicionamentos, algumas funções em campo. Fico muito feliz da forma como os atletas estão tentando colocar isso em prática, só que é importante a gente entender que os comportamentos estão ali sendo desenvolvidos, mas ainda não é hábito. E como não é hábito, como eu falei anteriormente, gasta mais energia. Você até faz as ações que são treinadas, mas você não consegue fazer com tanta naturalidade. E aí acaba se desgastando mais, acaba tendo mais dificuldade para executar. Mas eu fico muito feliz de ver os atletas acreditando no processo e tentando fazer as ações. Acho que isso é muito positivo. Já vejo uma evolução dentro dos aspectos posicionais que a gente tinha entendido como deficitários. Então acho que é um processo. Quando eu aceitei o desafio, aceitei o convite, eu sabia que o tempo ia ser mínimo, né? Então o tempo, o pouco tempo de trabalho é uma constatação e eu preciso, mesmo com esse pouco tempo, fazer algo para qualificar a equipe e a gente conseguir os nossos objetivos. Só para encerrar, você já deve ter respondido algumas vezes sobre isso, sobre essa questão da idade, né, de 15 jogadores do elenco serem mais velhos que você, mas sempre gera curiosidade, né? Como que foi para você? Pô, a gente está no Brasil, onde todos os garotos, né, que gostam de futebol querem ser jogadores. E a sua história foi diferente, acho que com 14 anos você começou a ter essa vontade de ser treinador. Como que isso surgiu em você e como que você desenvolveu isso? E também como que é hoje lidar com jogadores que muitas vezes são mais velhos que você para conseguir trabalhar com autoridade, né? Que querendo ou não essa função existe. É verdade. Quem tem um sonho na vida
pode ter certeza que consegue alcançar se preparar muito, e a minha preparação veio do mundo acadêmico. Desde muito novo eu tinha esse desejo de estar no futebol, e a partir dos 14 anos, quando eu era auxiliar de rouparia da equipe da minha cidade, eu via os treinadores trabalhando e comecei a me identificar muito com aquela profissão e entendi que eu queria aquilo para mim. E aos 16 eu entrei na faculdade de Educação Física pela Universidade Federal de Goiás, me formei em Educação Física, entrei no futebol como preparador físico. Aí fui mergulhando, aos 23 me tornei treinador de futebol, fiz especialização em Fisiologia, em Psicologia do Esporte, e eu entendo a função de treinador muito mais do que uma função, eu entendo como uma ação de relação humana. E por isso eu entendo que, independente da idade, a melhor forma de você conquistar respeito é com conhecimento. Os atletas precisam olhar para você e ver em você alguém que pode ajudar eles a evoluir. E isso, a idade não é um fator determinante. É um fator importante, é claro, mas não determina se você consegue ou não passar um conteúdo. Ser treinador de futebol é muito mais do que saber chutar uma bola. Ser treinador de futebol é entender de metodologia de treino, é entender de sessões, é entender de planejamento diário, é saber se relacionar bem com os jogadores e mostrar para eles que aquilo que tu está falando, você tem um embasamento para aquilo, é o dia a dia. Ser treinador de futebol vai muito além, vai muito além de ter sido ex-atleta. Se tu foi ex-atleta, ótimo, tu tem 10 passos à frente de quem não foi, isso é um fato, mas quem não foi tem todas as credenciais para ser um treinador através do conhecimento científico. O futebol brasileiro tem absorvido muito conhecimento científico, está sendo positivo para os jovens treinadores que estão chegando. A vinda dos treinadores portugueses para o Brasil também facilitou isso. Você vê o Vitor Pereira, o Abel Ferreira falando de futebol, falando de metodologia, falando de treino, e eu acho que isso só vai abrindo portas ainda mais para a faculdade e para a ciência entrar no nosso futebol. Giovana do Esporte Campeão. Luan, apesar das boas oportunidades, o Brusque saiu de mais uma partida fora de casa sem pontuar. O que faltou para a equipe ser mais eficiente em frente ao gol? Faltou a gente treinar algumas ações da fase ofensiva na zona de finalização. Acho que a gente podia, lógico, ter qualificado mais. Quando um atleta perde um gol, não é um erro individual, é uma tomada de decisão, e tomada de decisão é treinado. Então a gente vai treinar bastante esse último terço. Acho que a gente conseguiu fazer uma fase de construção e criação muito boa. Chegamos no último terço e algumas decisões talvez não foram bem tomadas, né? Então a gente precisa analisar e tentar trabalhar isso com os jogadores, porque fica muito fácil eu chegar aqui e dizer, mas o fulano perdeu um gol, o ciclano perdeu outro gol e por isso a gente não alcançou a vitória. Isso é muito simples, qualquer um identifica da arquibancada. A minha função não é essa, a minha função é chegar lá, treinar eles no dia a dia, aprimorar essas tomadas de decisão, desenvolver trabalho para qualificar ainda mais os nossos jogadores. Anderson do Olhar do Vale. Boa noite, Luan. Hoje os atletas mais jovens do Vasco, como o Getúlio, sobraram perante a linha defensiva do Brusque, que tem uma média de idade maior. Você pretende fazer alguma alteração nesse sentido para a próxima partida? Não sei se sobraram, tá? Não sei se sobraram, acho que foram bem, são jogadores de muita qualidade, né? São jogadores de ímpeto físico muito grande, mas a gente entende também que nós temos uma linha defensiva muito qualificada. Claro que tem os fatores da idade, é claro que isso causa um preconceito. Quando fala de idade, ou é muito novo ou é muito velho, os rótulos são muito fáceis de serem utilizados, né? Então a gente tem que avaliar, tem que analisar, ver qual é a melhor forma de trabalhar a equipe no sentido coletivo, entender como é que um atleta se relaciona com o outro nas ações do jogo, e agora a gente vai ter uma semana cheia para trabalhar e entender isso melhor. Acho que agora, com o tempo, a gente vai conseguir potencializar as ações, os posicionamentos, e daqui a pouco tomar as decisões que sejam melhores aí para a equipe como um todo. Flávio da CM Sports. Luan, por que a da escolha do Totti, começando o jogo no time titular? E é até importante ressaltar também que quando acontece um gol no último terço, você tem que analisar a jogada toda.
como é que começou essa jogada, como é que foi feita a quebra de linhas, qual foi o primeiro embate que a gente perdeu. Então, assim, quando o sistema ofensivo perde os gols, é de responsabilidade da equipe, porque sistema ofensivo são os 11 jogadores em campo, a começar pelo goleiro, que se não souber construir, não consegue jogar mais no futebol, no atual futebol, né? E a escolha do Totti foi mais por função do que por posição. A gente queria marcar num bloco médio alto, o Totti tem muita força para esse primeiro combate e a gente entendia que ele podia nos dar isso com qualidade, como deu em alguns treinos. Então a gente teve a confiança de fazer essa ação e de dar o espaço para o Pará poder jogar por dentro. O Pará tem uma construção muito boa e com o Totti jogando ali do lado, a gente dava mais liberdade para o Pará fazer essas ações. Foi mais ou menos por aí a nossa tomada de decisão. Daniel Charles, da Rádio Cidade. Luan, no jogo de hoje o Totti foi improvisado numa função ofensiva. Como você explica taticamente a escolha do jogador nessa função adaptada? Eu acho que a resposta anterior ela explicou. Eu não vejo como uma improvisação, né? Eu vejo como uma estratégia para que a gente conseguisse ter um domínio naquele lado do campo, né? Tanto ofensivo quanto defensivo. Estratégia não quer dizer que vai dar certo ou que vai dar errado. A gente precisa trabalhar e entender. Pelas características do Totti, ele tem muita força para saltar a pressão. E foi só por isso que ele iniciou o jogo ali na fase defensiva. Na fase ofensiva, para a gente ter a variação do Pará, às vezes por dentro e às vezes por fora, para dar uma confundida na marcação do adversário e a gente ter mais qualidade para construir as jogadas. Josué, boa noite, Luan. Mesmo com um alto número de finalizações, o time não conseguiu efetivar nenhuma gol. O que faltou aos atletas para que o Brusque saísse com a vitória? Falta treino, a gente tem que treinar, tem que qualificar. Eu não vejo possibilidade de mudança sem treino, e quando eu falo treino, eu quero dizer treinos no plural, que a gente tem que repetir, tem que fazer ações, não é ficar pondo eles para chutar no gol lá, não é isso. É tomar melhores decisões, a decisão de antecipação, por exemplo, a decisão de correr em L na última linha adversária, são decisões. Então a gente vai trabalhar muito essas tomadas de decisão no último terço, essas infiltrações na área, tem que trabalhar. E aí, com o tempo, a gente vai conseguir desenvolver e potencializar melhor os nossos atletas. Boa noite, Luan. Donias, da Rádio Araguaia. Tudo aquilo que você treinou durante a semana funcionou. A marcação vinha bem com a exceção da jogada do primeiro gol. A marcação, o posicionamento, tudo bem encaixado. Porém, mais uma vez, o ataque não teve a competência necessária para a finalização. Como trabalhar esse setor? Não, talvez a competência não tenha tido eu como treinador, para tentar aprimorar um pouco mais nesse meio tempo que eu tive. Os atletas tiveram muita competência, a bola chegou, eles tentaram a conclusão. Repito, é óbvio que o jogo é do jogador, a essência do jogo é o jogador, a tomada de decisão é do atleta, claro que é. Porém, quem potencializa isso através do treino somos nós da comissão. Então, acho que nós da comissão temos que analisar, ver esses lances com cuidado e aí a gente tentar achar soluções para eles. Então, veja bem que a gente precisa trabalhar essa situação. E também vejo outro ponto importante, que a gente precisa de um camisa 9 de referência, que hoje nós temos no elenco, porém lesionados, né? Então, acho que a própria entrada de um camisa 9, que tem as características da função, pode facilitar também esse último terço nosso. João Vitor, do Município. Boa noite, Luan. A formação utilizada hoje foi bastante trabalhada durante a semana de treinos. Gostaria que você fizesse uma avaliação das características dessa nova ideia aplicada e se você pretende repeti-la em jogos dentro do Augusto Bauer ou se vê para os adversários em situações como a do jogo de hoje. Eu acho que a formação ficou muito boa. Os atletas entenderam, tentaram fazer. Eu assim, muito triste pela derrota, mas assim, muito contente com o que os atletas tentaram fazer, sabe? Abraçaram a ideia, tentaram executar. São atletas muito inteligentes. É óbvio que o pouco tempo de trabalho não te condiciona a ter hábitos, né? Ou seja, as ações não saíam com tanta naturalidade, mas mesmo assim conseguiram executar com ações positivas várias situações do jogo, né? É uma formação que foi específica para esse jogo, não sei se ela vai ser utilizada novamente. Cada jogo é uma história, a gente tem uma semana toda aí para ver o elenco, para conhecer de fato, colocar as cartas sobre a mesa.
Agora a gente pode colocar as cartas sobre a mesa, conhecer melhor os jogadores, oportunizar todos, né? Então acho que quem vai escalar para o próximo jogo contra o Náutico é o treino. É o treino, não é o jogo do Vasco, não é o jogo da Tombense, não é o jogo lá de Londrina, é o treino que vai condicionar para o jogo e a gente vai tentar ser o mais justo possível para achar o 11 ideal para vencer o próximo desafio. Ao final do jogo, o Wallace reclamou bastante das decisões da arbitragem, afirmando que picotavam demais o jogo a favor do Vasco. Gostaria de saber se você vê da mesma forma. Acho que faltou um pouco de critério, talvez. Eu até falei com os atletas, eu gosto muito de falar na preleção sobre a arbitragem, que é mais uma equipe em campo e respeito muito a equipe de arbitragem. A gente tem que respeitar como mais uma equipe, né? E a característica do Caio é um árbitro que deixa muito o jogo seguir, o jogo corre muito, né? Acho que em determinados momentos ele errou no critério, até falei com o quarto árbitro, no sentido de deixar o jogo correr quando a falta era em cima de um jogador do Brusque e quando era um jogador do Vasco ele logo parava o jogo. Pode ser uma interpretação errada minha, eu não entendo muito de arbitragem, né? Então a análise que eu posso fazer é só essa que eu vi de momento, mas acho que não sei se foi uma boa ou uma má arbitragem, mas não vi interferência tão direta assim no que foi o jogo.